terminou ruim para ele porque ele acaba saindo quando o time cai. Eu diria que estava longe, por exemplo, dele, meu Deus, estava perto de aposentar, já não vinha dando conta do recado, muito pelo contrário. E aí, né, o Atlético Paranaense acaba que foi rebaixado, uma situação bem ruim. E ele jogou inclusive o último jogo contra o Atlético Mineiro, mas não conseguiu se manter e aí saiu do clube. Todo mundo pensou que ele iria ficar por mais um ano, não foi o que aconteceu. Temporada passada de 46 jogos, 8 gols e 7 assistências, são números bem interessantes. 2023 também com números similares. E lá no Manchester City ainda vinha sendo uma peça importante com o Guardiola, né? um jogador que ele colocou ali como um dos jogadores mais importantes da história do Manchester City. Não é à toa que foram mais de 7 temporadas e meia por lá. Inclusive, se você vem aqui, ó, ele mostra a situação: aposentado, clube atual, sem clube, né? Mas não é bem assim, até porque ele ainda, aqui ó, no certo seria isso, apenas sem equipe, porque ele não anunciou sua aposentadoria. Igual eu falei, eu acho que para ele talvez compensaria ele entrar num projeto junto com a SAF, não sei, porque para jogar mesmo, não sei se ele estaria tão animado assim para um projeto de mais 2, 3 anos para voltar, por exemplo, uma Série B, não sei, sinceramente. Eu acho uma situação bem mais delicada. Nota média dele sempre nos últimos anos muito boa. Eu vi algumas partidas dele no estádio, né? Inclusive eu acho um cara muito diferenciado, muito bom mesmo. Você vê assim, não tem nem comparação com os volantes, né, normais. Apesar de que ele já estava com 38, 39, atualmente com 40 anos, que completou recentemente. Pode deixar sua opinião aqui sobre o Fernandinho nos comentários. Vamos falar aqui então sobre o outro Fernandinho. Só antes eu vou deixar um recado rápido aqui da Foot Fanatics, com várias opções de camisas do Santa Cruz, como por exemplo essa aqui que eu estou mostrando para vocês, e diversas outras de clubes nacionais e internacionais. Lembrando que pelo link aqui embaixo você tem um desconto especial, tá? E você tem sempre desconto também pagando à vista no Pix. Logo logo eles vão anunciar outras camisas aqui no site, eu mostro aqui para vocês. No momento somente essa camisa de aquecimento, né, de 2025, à vista saindo por R$200 no Pix. Pelo link aqui embaixo você também tem um desconto, beleza? Bom, falando aqui sobre o outro Fernandinho, 39 anos, segue ainda no retrô nessa atual temporada, e era uma situação também parecida. Todo mundo até pensou que ele iria aposentar depois de não ter chegado tantas propostas assim para ele da primeira prateleira, por exemplo, né? Se você for ver em 2022, ele não jogou porque teve uma grave lesão. Jogou apenas em 2021, 2020 lá na China, ficou 4 temporadas consecutivas depois de conquistar a Libertadores pelo Grêmio em 2017. Um ano muito bom, né? 59 jogos, 12 gols e mais 3 assistências. Naquela ocasião, quando ele foi campeão pelo Grêmio, ele já tinha, né, 31 anos. Aí ficou até os 34, até os 35, né? Melhor dizendo, quase 36 na China. Não apareceu propostas da Série A, o Grêmio não queria ele de volta. E aí, acabou que ele foi pro Retrô e desde então tem tido um desempenho bem interessante. Sempre como titular e um jogador com o melhor elenco, né? Então, por ser do futebol pernambucano, todo mundo pensa, pô, por que ele não joga no Santa Cruz? Apesar de que o Retrô conseguiu, né, o acesso recente, está atualmente na Série C, onde o Fernandinho somou 3 partidas até aqui, com nenhum gol marcado. Na temporada foram 14 jogos, 2 gols e 2 assistências, o último no duelo contra o Sport, no dia 2 de abril, né? Então foi naquela ocasião. Enfim, acho um bom nome, mas para pensar, né, ele sair de um clube do mesmo estado, por exemplo, eu acho que seria bem pouco improvável. Até porque o Retrô tem uma boa condição financeira, está numa fase ok, né, na Série C, não acho que vai subir esse ano, mas futebol, né, nunca se sabe, mas ainda assim acho um jogador muito bom. Acho que o Retrô vai se manter na Série C e é um projeto bom, né, para ele também, porque você não vai ter tanta pressão, tem um centro de treinamento muito bom, joga numa arena um gramado bom também. Então assim, eu acho que o Fernandinho está numa situação, não sei se ele teria tanto interesse assim de deixar, né, o Retrô para ir para um outro clube, até porque já lidou, né, com muita pressão aí no decorrer da carreira, passou por vários times, né, São Paulo, Grêmio, Flamengo, enfim, Atlético Mineiro, jogou no futebol da Hong Kong, né, Emirados Árabes, China e na Itália também. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer. E aí tem outros dois que eu quero comentar aqui. O primeiro deles é o Raniel, que, lembrando, terminou o contrato dele lá no futebol da Tailândia e ainda não houve uma renovação, porque o contrato dele vai até o final desse mês, então ainda não decidiu se vai renovar ou não. Eu vi até umas notícias de que poderia ter uma renovação automática e tudo mais. Eu nem ficaria surpreso, porque o time da Tailândia mesmo vê ele ficar até o fim do contrato e não renovar, acho que seria uma grande bobeira, né? Não acho uma possibilidade de ele voltar por agora, mas por médio prazo com certeza. Até porque lá na Tailândia tem um salário bem alto, né? Então
para abrir mão disso também acaba pesando, mas sinceramente nem acho que deva ser tão diferente assim do que, por exemplo, ele recebia, o Thiago Galhardo recebe, por exemplo, no Santa Cruz. Nessa atual temporada lá na Tailândia, 18 gols em 36 partidas, além de 5 assistências naquela ocasião na Série B. Enfim, pelo Atlético Goianiense somou bons números, jogou Sul-Americana, Copa do Brasil por lá. E pelo CRB foi a última boa passagem dele em 2023, somando 50 jogos, 7 gols e 2 assistências. É um nome que já estava livre desde o início do ano, eu vinha falando aqui para vocês, acho que poderia ser uma boa para ser um meia de criação e ele acabou acertando, né, com o São Bernardo para o decorrer da temporada para a Série C do Campeonato Brasileiro, tá? Então ele vai disputar pelo Clube Paulista nesse segundo semestre a Série C do Campeonato Brasileiro, apesar de ter 35 anos, né? E que desde o ano passado pelo Avaí já não vinha de uma boa fase, essa passagem dele pelo Avaí não foi tão boa, tá aqui a reta final dele da Série B do ano passado, e nesse ano ele estava aí escanteado, né? Não conseguiu jogar com muita frequência, não entrou nenhuma vez em campo pelo Avaí, enfim, apesar de que já estava sem clube também, apesar de que aqui nos portais coloca que ele tinha, né, vínculo com o Avaí, não foi o que aconteceu, e agora indo por São Bernardo, é um nome que eu já tinha falado aqui para Santa Cruz, acho que seria uma boa opção. O outro, João Paulo, né, 35 anos, com passagens lá em 2017. Só antes, eu quero deixar um recado rápido aqui também da Foot Fanatics com as opções de camisas do Santa Cruz. Nesse momento, apenas essa de aquecimento, pelo link aqui embaixo e pelo você pagando o Pix, também saindo por R$200 à vista, enfim. Vou deixar aqui o link para vocês, tanto dessa camisa, de outros clubes nacionais e internacionais. Lembrando que tem tudo que você possa imaginar de vários clubes aqui no futebol europeu. É óbvio, né? Vai ter umas coisas bem caras, igual o moletom do Milan, meu Deus, que é R$600 do Borussia Dortmund. Não, nem tudo é tão caro assim, você pode achar muita coisa legal. Eu sempre mostro aqui do Arsenal, do Real Madrid, a camisa aqui do Arsenal, R$60. Eu lembro que tinha um outro aqui de 35, né? Aí, ó, R$39. Pô, pelo link aqui embaixo você tem um desconto, à vista no Pix você tem um desconto especial, você pode personalizar, colocar seu nome, colocar um número aqui também nas costas. Basta você vir pelo link aqui embaixo na descrição, pesquisa aqui o que você vai querer, Santa Cruz, e você vai encontrar diversas opções. O link vai estar aqui embaixo para vocês. Já o outro João Paulo, vou deixar aqui, ó, os números dele nessa temporada. Até fiquei surpreso, ele não entrou no duelo contra o Botafogo, né, por ele ser brasileiro e tudo mais. O Seattle Sounders não vem de uma boa fase, não é à toa que se você pega aqui o retrospecto, né, das últimas 5 partidas, 5 derrotas, né, então realmente um desempenho bem ruim. É óbvio, eu acho que no grupo mesmo não tinha muito o que fazer. Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid e Botafogo, acho que até ficou barato, né, nesse jogo aqui contra o PSG. É uma boa equipe, mas para a MLS, muito longe, né, obviamente de nível mundial. E aí o João entrou aí faltando 12 minutos para o fim, no duelo contra o Atlético de Madrid. Vale lembrar que já nesse ano na MLS ele já tinha disputado 7 jogos, dá para ver aqui que várias partidas ele ficou no banco de reservas, e eu sinceramente não consigo entender, por quê? Ele voltando, na minha opinião, para o Brasil, eu sempre via ele com potencial de voltar para algum clube da Série A. Por exemplo, o Atlético Paranaense, o Grêmio, o Juventude, por exemplo. Só que você não está conseguindo ser titular nesse time do Seattle Sounders, porque não tem grandes meio-campistas. Eu assisti o jogo inteiro contra o Botafogo, assisti também um pouco nesse duelo aqui contra o Atlético de Madrid. Nada demais, sinceramente. E ele não conseguindo ter esse ritmo de jogo, eu não ficaria surpreso se ele voltasse também no futebol brasileiro, não olhasse para ele, né, com tantos olhos assim. Por quê? Porque isso é bom, né? Porque se ele tivesse uma proposta para voltar para o Botafogo, ir para o Atlético Mineiro e jogar num time da primeira divisão, Libertadores, no São Paulo, pô, por que ele voltaria agora para o Santa Cruz? Ele poderia esperar, né? Mais 1, 2 anos. 34 anos de idade, e aí nessa situação eu sinceramente acho que poderia ser uma boa para o ano que vem. O Santa Cruz esse ano consegue o acesso de volta para a Série C, e ano que vem ele volta com um clube que tem uma identificação gigantesca, estando já na Série C, e de olho, né, de uma volta, por exemplo, para a Série A, um projeto com SAF, eu acho que seria o mais viável, tá? Eu lembro que até no ano passado eu pensei que ele não iria renovar, e aí eu falei, cara, acho que para ele voltar agora para a Série D, não acho viável. Esse um ano a mais eu acho que faria toda a diferença, inclusive mostrando que ele não está realmente numa boa fase lá na MLS. Aí eu já não sei se é alguma questão física e tudo mais, pelo que eu pesquisei aqui, não teve nenhum tipo de problema, né? Apenas uma lesão que foi no último agosto do ano passado, né? Setembro, agosto do ano passado, de lá para cá, sempre tem conseguido jogar normalmente. Eu vou deixar também os números aqui da MLS, o mapa de movimentação, podendo chegar muito bem na frente. Alguns anos aqui que ele jogou com mais frequência, ano passado, né, e 2023, com uma nota média sempre muito interessante, e é ídolo também lá na equipe da MLS, com mais de 200 partidas, né, pela equipe. Enfim, pode deixar sua opinião aqui embaixo.